Nas profundezas do oceano, onde a luz do sol nunca ousou penetrar, algo espera. Não um monstro de lendas antigas, mas uma presença que sussurra nos ecos das correntes frias, interrompendo o que os humanos tentam desvendar. Imagine o mar como um véu negro, estendido sobre abismos que engolem navios e sonhos. Aqui, no ponto mais remoto, conhecido apenas por códigos frios como 52A, as missões terminam não em glória, mas em silêncio abrupto. A superfície do oceano parece um espelho traiçoeiro. Sob o céu crepuscular, as ondas dançam com uma graça hipnótica, carregando o salgado aroma da liberdade. Barcos de pesquisa cortam as águas, seus cascos brancos reluzindo como faróis falsos de esperança. Os exploradores, esses frágeis intrusos de carne e metal, inclinam-se sobre os painéis, olhos fixos em telas que prometem segredos. Eles falam de curvas suaves, de um mergulho controlado rumo ao desconhecido. Mas o mar não ouve. Ele observa. À medida que o submersível desce, a luz do dia se dissolve como tinta em água. Primeiro, os raios dourados filtram-se através da espuma, pintando padrões dançantes na proa. Peixes prateados surgem em cardumes, suas escamas capturando os últimos vislumbres de sol, como joias roubadas de um tesouro afundado. É belo, quase sereno. O ar dentro da cabine vibra com o zumbido suave dos motores e os ocupantes sentem o peito leve, ainda ancorados no mundo acima. Mas o oceano não perdoa ilusões. Com cada metro, a pressão aumenta. Um abraço invisível que comprime o ar, tornando cada respiração um lembrete de fragilidade. Mais abaixo, a zona epipelágica dá lugar às sombras alongadas. A luz enfraquece, transformando-se em um crepúsculo eterno. Aqui, o azul se aprofunda para um índigo opaco, e as formas marinhas ganham contornos etéreos. Medusas flutuam como fantasmas translúcidos, seus tentáculos ondulando em um balé lento, venenoso. Elas tocam a carcaça do submersível com delicadeza mortal, deixando rastros de bioluminescência que piscam e desaparecem. Os exploradores notam os primeiros sinais de desconforto, o ronco distante de um sonar, ecoando como um coração batendo no vazio. O mar começa a se revelar hostil, não com fúria, mas com uma indiferença que gela a alma. A descida prossegue, inexorável. Passamos da mesopelágica, onde a escuridão se instala como um manto pesado. A luz agora é um eco fraco, filtrada por camadas de água que absorvem o calor e a cor. O submersível range sob a pressão crescente, seus parafusos gemendo como ossos sob estresse. Dentro, o ar fica úmido, carregado de um cheiro metálico de ozônio e medo contido. Os instrumentos piscam, profundidade de 200 metros, 300, 500. O silêncio exterior é ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar sutil de condensação nas paredes. Peixes abissais surgem nas luzes artificiais, olhos enormes e vazios, bocas eternamente abertas em gritos mudos. Eles nadam próximos demais, atraídos pela novidade intrusa, mas recuam para as trevas, deixando uma sensação de olhos invisíveis persistindo. É nessa transição que o mistério começa a se insinuar. Um ruído estranho, não capturado pelos sensores, mas sentido nos ossos. Um pulso baixo, como o batimento de algo colossal adormecido. Os exploradores pausam, trocando olhares no confinamento apertado. O sonar varre o vazio, traçando contornos de montanhas submersas, vales que se estendem como cicatrizes na crosta terrestre. Mas há pausas nas leituras, lacunas onde o eco se perde, como se o mar engolisse o sinal deliberadamente. Algo se move nas bordas da visão periférica das câmeras, uma silhueta alongada, não um peixe conhecido, mas uma forma que desafia as sombras. Ela paira, imóvel, e então some, deixando apenas bolhas ascendentes como um suspiro reprimido. O contraste se acentua à medida que mergulhamos mais.
A beleza persiste em flashes, corais luminescentes que brotam de penhascos negros, como veias de luz em um corpo morto. Vida pulsa aqui, adaptada a horrores que o ar nunca imaginou, mas a ameaça cresce com ela. A pressão agora esmaga, um peso de toneladas que poderia dobrar aço como papel. O silêncio é absoluto, um vácuo que amplifica o menor som interno, o clique de um interruptor, o sussurro de uma respiração acelerada. Fora, o oceano se torna um labirinto de escuridão líquida, onde cada curva pode esconder abismos sem fundo. Os humanos, esses pontos de luz artificiais, parecem insignificantes, meros ecos de uma curiosidade que o mar tolera por pouco tempo. Nas missões para 52A, as interrupções começam assim, sutis como um glitch no feed de vídeo, uma leitura de temperatura que cai além do esperado. Os exploradores registram, anotam, mas sentem o desconforto rastejar pela espinha. O submersível desce para 1,00 metros e o mundo acima parece um sonho distante. O mar não é mais um aliado. Ele é o guardião de segredos que devoram os imprudentes. Algo observa das profundezas, paciente, aguardando o momento em que a luz fraca se apaga por completo. E enquanto a descida continua, o véu se fecha um pouco mais. O que espera em 52A não é apenas escuridão, é o fim de certezas, o início de um terror que o oceano guarda para si. A escuridão agora é absoluta, um negro que engole até os feixes das luzes do submersível. Passamos dos 1000 metros e o oceano se transforma em um túmulo líquido, onde o tempo perde o sentido. O casco range com mais insistência, um lamento metálico que ecoa no interior confinado, como se o mar testasse os limites da engenharia humana. Cada metro a mais pesa como uma montanha invisível, comprimindo não só o metal, mas as esperanças dos que estão lá dentro. Eles ajustam os controles, mãos firmes mas suadas, enquanto os monitores piscam números impiedosos, profundidade crescendo, oxigênio finito. Aqui, na transição para abismos ainda mais remotos, a luz artificial corta o vazio como lâminas fracas. Ela revela fragmentos de um mundo alienígena, onde a vida se contorce em formas que desafiam a imaginação. Criaturas esguias deslizam para fora das sombras, seus corpos translúcidos pulsando com um brilho interno, como lanternas vivas em uma caverna sem fim. São belas, essas formas flutuantes, com filamentos que se estendem como véus de noiva em um funeral. Elas se aproximam, curiosas, tocando o vidro com toques suaves que deixam trilhas de luz efêmera. Mas a beleza esconde o veneno, um arranhão sutil, e o equilíbrio se quebra, o corpo humano se rendendo a toxinas que o mar cultiva há eras. O silêncio domina tudo. Não é o silêncio da ausência, mas o de um peso opressivo, onde o menor som interno ressoa como um grito. O zumbido dos ventiladores, o clique de um relé, tudo amplificado, tornando o confinamento uma prisão auditiva. Fora, o oceano é um vácuo, um nada, que absorve ecos e devolve apenas o nada. Os exploradores sentem isso na pele, um formigamento que não vem da frieza da água, mas de algo mais primal. Eles registram dados, temperatura caindo para graus que congelam o sangue, salinidade estável, mas há flutuações nos sensores magnéticos, como se o campo terrestre se dobrasse ali em 52A. E então, o primeiro sinal claro de interrupção. Um tremor sutil sacode o submersível, não um terremoto submarino, mas algo orgânico, como um pulso distante de um coração imenso. Os instrumentos captam uma vibração de baixa frequência, ecoando das paredes do abismo. Não é um peixe, não é uma corrente, é como se o mar respirasse, inalando o intruso com paciência infinita. Os ocupantes congelam, olhos fixos nas telas. O sonar varre o entorno, traçando rochas irregulares que se erguem como dentes em uma boca escancarada.
Mas há lacunas novamente, buracos nos dados, onde o sinal se dissolve, como se algo interferisse, deliberado, bloqueando o caminho. A descida não para. O submersível prossegue, impulsionado por hélices que cortam a água espessa como mel negro. Agora, a 2.000 metros, o contraste se aprofunda. A beleza surge em explosões isoladas. Enxames de organismos minúsculos que brilham em padrões hipnóticos, formando constelações subaquáticas que rivalizam com o céu noturno. São como estrelas caídas no fundo do mundo, piscando em ritmos que sugerem uma inteligência oculta, uma dança coletiva que o mar dirige. Mas a ameaça paira logo abaixo dessa ilusão. A pressão esmaga, um abraço que poderia triturar ossos como gravetos secos. O ar dentro fica mais rarefeito, cada inalação um esforço, e o suor escorre apesar do frio que infiltra as juntas. Os humanos são meros observadores aqui, pontos frágeis de curiosidade em um reino que não os convida. Seus equipamentos, essas extensões de metal e circuitos, captam ruídos do mundo acima, ecos distantes de ondas quebrando na superfície, como memórias de uma vida perdida. Mas o mar responde com sua própria voz. Um gemido baixo, reverberando através da carcaça, fazendo as luzes tremularem por um instante. É sutil, essa interrupção, como um dedo tocando o ombro no escuro. Um dos monitores falha brevemente, a imagem granulada mostrando uma forma alongada no limite do quadro, não uma rocha, não um animal catalogado, mas algo que se curva com uma fluidez impossível, olhos talvez refletindo a luz antes de sumir. A sensação de ser observado cresce, um peso nos ombros invisível. O oceano não ataca, ele insinua. Bolhas acendem de fendas no leito marinho, não de fontes geotérmicas, mas como suspiros de algo despertando. Os exploradores anotam, vozes baixas no gravador, mas o desconforto se instala como uma névoa. Eles sabem das missões passadas para 52A, submersíveis que perdem contato, feeds que cortam em estática, tripulações que voltam mudadas, com olhares vazios que não falam de glória. Aqui, o mar guarda anomalias que desafiam as leis conhecidas, campos que distorcem o tempo, presenças que ecoam em frequências que o ouvido humano mal percebe. Mais abaixo, o abismo se abre como uma ferida. O submersível desce para 3.000 metros e o mundo se reduz a um túnel de trevas iluminado por faróis que mal penetram 10 metros. A beleza agora é rara, um flash de bioluminescência de uma criatura solitária, seu corpo contorcido em adaptações grotescas, mandíbulas que se estendem como armadilhas, olhos que brilham com fome eterna. Elas circundam o veículo, sombras dançando no periférico, aproximando-se até que o vidro vibra com o roçar de escamas ásperas. A ameaça é palpável, um erro, uma pane, e o mar os reivindica, dissolvendo carne e metal no esquecimento. Outro pulso vem, mais próximo. O submersível balança levemente, como se empurrado por uma mão invisível. Os sensores enlouquecem, leituras de movimento onde não deveria haver nada, uma silhueta que o sonar delineia por frações de segundo, alongada, segmentada, movendo-se contra as correntes. Não é explicável. Os exploradores apertam os controles, acelerando a descida para escapar. Mas o mar ri em silêncio, engolindo o sinal de rádio para a superfície. O mundo acima some, deixando apenas o abismo e o que ele esconde. Em 52A, as interrupções não são acidentes, são convites. Algo espera, paciente nas dobras do fundo, onde a luz nunca chega e as verdades se distorcem. A descida continua, mas o véu se adensa, prometendo revelações que o coração humano não suporta. O abismo se aprofunda, um poço sem fundo que engole o submersível como um segredo não dito. Aos 4.000 metros, a escuridão não é mais mera ausência de luz.
Ela é uma entidade viva, pressionando contra as janelas, como dedos frios em busca de calor. O casco geme agora, com um ritmo constante, um lamento que se sincroniza com o pulsar distante captado pelos sensores. Os exploradores, esses ecos frágeis de um mundo iluminado, ajustam os faróis, varrendo o vazio em arcos desesperados. Suas mãos tremem levemente sobre os controles, não pelo frio que infiltra as juntas, mas pela certeza crescente de que o mar os nota. A descida prossegue, lenta e inexorável, como uma queda em um sonho ruim. A água ao redor é densa, quase sólida, carregada de partículas que dançam nos feixes de luz como poeira em um quarto esquecido. Aqui, a beleza irrompe em vislumbres traiçoeiros, colônias de anfípodes que se aglomeram em nuvens luminescentes, seus corpos minúsculos traçando padrões como veias de prata em um céu negro submerso. Elas flutuam, indiferentes, uma sinfonia de vida que parece desafiar o vazio, iluminando o caminho por instantes fugidios. É hipnótico, esse brilho coletivo, como estrelas presas no fundo de um poço, sugerindo que o oceano ainda guarda maravilhas. Mas o encanto dura pouco. A pressão esmaga tudo, um peso que transforma o ar interno em algo rarefeito, cada respiração um roubo ao oxigênio contido. O silêncio se torna cúmplice da ameaça. Não há ondas para quebrar a monotonia, nem o canto de aves distantes. Apenas o ronco abafado das hélices, cortando a água como uma lâmina enferrujada. Os humanos sentem isso na medula. O oceano os isola, um casulo de trevas, onde o mundo acima é uma memória borrada. Seus equipamentos captam ecos fracos, ruídos de sondas enviadas de navios distantes, como sussurros de uma civilização esquecida. Mas o mar responde com interferências sutis, um chiado nos alto-falantes, uma flutuação nos dados que faz os gráficos dançarem erraticamente. É como se 52A, esse código frio para o coração do abismo, rejeitasse a intrusão, tecendo uma rede invisível de obstáculos. E então o pulso retorna, mais insistente. Não um tremor isolado, mas uma onda que reverbera através da estrutura, fazendo as luzes piscarem em uníssono. O submersível oscila, empurrado por uma força que não vem das correntes conhecidas. Nos monitores, o sonar delineia formas vagas, contornos de penhascos que se erguem como sentinelas retorcidas, vales que se abrem em gargantas sem fim. Mas há interrupções, pausas, onde o eco se dissolve em estática, como se algo absorvesse o sinal, digerindo-o no escuro. Os exploradores inclinam-se para as telas, olhos arregalados no brilho azulado, procurando padrões em meio ao caos. Uma silhueta surge novamente, mais nítida agora, alongada, com apêndices que se curvam como raízes em busca de solo. Não é uma criatura de atlas científicos, é algo primordial, movendo-se com uma graça que sugere consciência, pairando no limite da visão antes de recuar para as sombras. A beleza e o horror se entrelaçam aqui, em camadas que o mar impõe. Um cardume de peixes lanterna passa, seus órgãos bioluminescentes traçando trilhas como cometas em uma noite sem lua, iluminando fragmentos de um ecossistema que pulsa com vida adaptada ao impossível. São formas elegantes, com barbatanas que ondulam como sedas rasgadas, um lembrete de que o oceano cria arte em meio à morte. Mas a ameaça espreita logo abaixo. A pressão atinge níveis que dobram o metal imperceptivelmente, um estalo sutil que ecoa como um aviso. O ar dentro fica carregado, úmido de suor e tensão, e o formigamento na pele se intensifica, como se olhos invisíveis os avaliassem de todos os lados. O mar não ataca com presas, ele sufoca com paciência, convidando o erro humano a selar o destino. Mais abaixo, aos 5.000 metros, o abismo de 52A começa a se revelar em contornos borrados.
O submersível desce para um platô irregular, onde o leito marinho se estende como uma planície de ossos antigos coberta de sedimentos que se agitam levemente, como se respirassem. As luzes cortam o negrume, revelando fendas que exalam um brilho tênue, não de lava, mas de reações químicas que o mar guarda para si. É fascinante essa quimera de luz e sombra, onde cristais se formam em aglomerados que parecem joias enterradas, pulsando com uma energia sutil. Os exploradores registram, câmeras girando para capturar o efêmero, mas o desconforto cresce. Um ruído novo surge, um arranhar baixo contra o casco, como unhas em madeira úmida, persistente e ritmado. A interrupção se materializa de forma cruel. O feed de vídeo treme, pixels se dissolvendo em neve estática, e por um instante a silhueta preenche a tela. Não uma ilusão, mas uma presença que se inclina para o veículo, seus contornos segmentados sugerindo uma escala colossal, escondida nas dobras do relevo. Ela não avança, observa. Bolhas acendem em padrões irregulares, como um riso abafado, e os sensores magnéticos enlouquecem, apontando anomalias que desafiam a física conhecida. Os humanos, prisioneiros de sua própria curiosidade, aceleram os motores, mas o mar resiste, uma corrente sutil que os arrasta para o centro de 52A. Seus rostos, refletidos nos vidros embaçados, carregam a marca da dúvida. Ecos de missões passadas, onde submersíveis emergiram vazios ou não emergiram. O contraste atinge o ápice. A beleza de um geyser bioluminescente irrompe, uma erupção de luz que pinta o abismo em tons fantasmagóricos, revelando esqueletos de naufrágios antigos, carcaças de aço enferrujado, tumbas de exploradores anteriores. É um cemitério submerso, onde a vida se agarra a destroços, musgos luminescentes tecendo teias sobre ossos de metal. Mas a ameaça é o vazio ao redor. Um silêncio que engole tudo, amplificando o pulsar agora constante, como um coração despertando de um sono milenar. Os exploradores sentem o peso, não só da profundidade, mas de algo que os reivindica, uma presença que interrompe não por acaso, mas por design. A descida não cessa. O submersível mergulha para 6.000 metros e 52A se fecha como uma mão. As luzes tremem, o casco range em protesto e a silhueta retorna mais próxima. Seus movimentos um sussurro nas correntes. O mar guarda isso para os ousados. Um mistério que devora certezas, deixando apenas o eco de perguntas sem resposta. Algo espera, no núcleo do abismo, onde a luz humana se apaga e as verdades se contorcem em formas irreconhecíveis. O submersível penetra ainda mais no ventre de 52A, onde os 6.000 metros se tornam um limiar indistinto, um ponto de não retorno que o mar traça com indiferença cruel. A escuridão aqui não é passiva. Ela se adensa como fumaça viva, infiltrando-se pelas microfissuras do casco, tornando o interior um casulo de sombras que se movem sozinhas. Os faróis, esses punhos de luz fraca, varrem o abismo em arcos trêmulos, revelando o leito marinho como uma vastidão irregular, um deserto de lodo e ossos onde o tempo se acumula em camadas invisíveis. Cada metro a mais desce como uma âncora, arrastando a alma, e os exploradores, confinados em sua bolha de metal, sentem o peso não só nos ombros, mas no pulsar acelerado do peito. A descida avança, implacável, impulsionada por motores que agora soam roucos, como respirações ofegantes em um sonho sufocante. Aos 7.000 metros, a água se torna um espesso véu negro, carregada de sedimentos que flutuam como fantasmas de poeira antiga, obscurecendo o caminho à frente. A pressão esmaga com uma fúria contida, dobrando o aço em gemidos intermitentes que ecoam pelo interior, um coro de protestos que o silêncio exterior amplifica até o insuportável. Dentro, o ar é um bálsamo envenenado,
úmido, rarefeito, com um gosto metálico que gruda na língua, lembrando que o oxigênio é um empréstimo finito do mundo acima. Os humanos, esses intrusos de carne frágil, inclinam-se sobre os painéis, dedos dançando em botões desgastados, enquanto os monitores traçam linhas erráticas, capturando flutuações que desafiam os padrões conhecidos. E nesse mergulho, a beleza irrompe como um sussurro traiçoeiro. Um aglomerado de tubos luminescentes surge nas bordas do feixe de luz, estruturas tubulares que se erguem do lodo como veias pulsantes de um gigante adormecido, emitindo um brilho azulado que pinta o abismo em tons etéreos. São como lanternas submersas em um cemitério, iluminando partículas dançantes que formam véus translúcidos, uma tapeçaria viva tecida pelo oceano em segredo. Criaturas minúsculas orbitam essas formações, seus corpos gelatinosos ondulando em ritmos suaves, como dançarinos em um salão abandonado, sugerindo uma harmonia que o vazio parece respeitar. É cativante esse espetáculo isolado, um lembrete de que o mar cria poesia em meio ao nada, luzes que piscam como promessas de vida em um reino de morte. Mas o contraste se agudiza, transformando o encanto em armadilha. A ameaça se insinua no pulsar que agora ecoa com regularidade. Um batimento baixo que reverbera através da carcaça, sincronizando-se com o rangido do metal. Não é um som mecânico. É orgânico, como o coração de algo vasto despertando devagar, testando os limites do intruso. O submersível balança levemente, desviado por correntes que não aparecem nos mapas, arrastando-o para uma fenda que se abre como uma boca faminta no platô de 52A. Os sensores captam anomalias. Temperaturas que sobem em bolsões inesperados, como se o leito marinho exalasse um calor proibido, e campos magnéticos que se torcem, fazendo as bússolas girarem em círculos lentos, perdidas em um labirinto invisível. A presença se torna mais tangível, um véu que se rasga aos poucos. Nos monitores, o sonar delineia contornos fragmentados. A silhueta alongada reaparece, não mais no periférico, mas centralizando-se na tela por frações de segundo, seus segmentos curvando-se com uma fluidez que sugere músculos imensos, escondidos nas dobras do relevo. Ela não avança com agressão, paira, imóvel, como um guardião que avalia o valor da presa. Bolhas acendem em padrões erráticos das fendas próximas, não aleatórias, mas ritmadas, como um código sussurrado no escuro, interferindo nos sinais de rádio que tentam furar a espessura para alcançar a superfície. Os exploradores sentem o olhar dela, um formigamento na nuca que não vem da frieza, mas de uma consciência antiga, observando de ângulos impossíveis, dobrando a percepção como a luz se dobra na água profunda. O silêncio opressivo se quebra com interrupções sutis, cada uma lasca no véu de normalidade. Um arranhar retorna contra o casco, mais insistente agora, como garras testando a resistência, traçando linhas invisíveis que fazem o metal vibrar. Os faróis piscam, enfraquecendo por instantes, e o feed de vídeo se dissolve em estática granulada, revelando flashes da forma. Apêndices que se estendem como raízes em busca de âncora. Olhos talvez refletindo o brilho artificial antes de mergulharem de volta no negrume. Não é uma criatura de contos superficiais. É algo que o oceano moldou em segredo, adaptado a pressões que pulverizariam mundos menores, movendo-se contra as correntes com uma graça predatória que sugere fome não por carne, mas por intrusão. Aos 8.000 metros, o abismo de 52A se revela em camadas de horror velado. O submersível paira sobre um declive íngreme, um penhasco que despenca em escuridão absoluta, onde o lodo se agita em ondas lentas, como se o fundo respirasse. A beleza persiste em relances.
Um enxame de isópodes gigantes surge, seus exoesqueletos iridescentes capturando a luz em prismas fracos, formando uma nuvem que ondula como névoa viva. Um balé de sobrevivência em um inferno líquido. São resistentes, essas formas quitinosas, agarrando-se a detritos flutuantes como relíquias de naufrágios passados. Pedaços de casco retorcido, redes rasgadas que o mar regurgita como troféus. É um quadro fascinante, vida tecendo teias sobre os restos da curiosidade humana. Um ciclo onde o explorador se torna parte do ecossistema. Contudo, a ameaça domina, um manto que sufoca o encanto. A pressão atinge o ápice, um esmagamento que faz o ar crepitar com eletricidade estática, e o pulsar se intensifica, agora um rugido abafado que sacode os instrumentos. Uma interferência maior vem. O sistema de propulsão falha por segundos, hélices parando em um silêncio mortal, deixando o veículo à deriva na corrente sutil que arrasta para o centro do abismo. Os humanos lutam contra os controles, suor perlando testas apesar do frio que rasteja pelas paredes, enquanto a silhueta se aproxima no sonar, não uma sombra fugidia, mas uma massa que ocupa o quadro, seus contornos sugerindo uma escala que engole montanhas submersas. Ela não toca, observa, e o mar responde com um tremor que ecoa nas profundezas, bolhas subindo em cascatas que obscurecem as câmeras. As missões para 52A carregam ecos de fracassos passados, submersíveis que emergem com cascos arranhados por marcas inexplicáveis, dados corrompidos que falam de presenças que distorcem o tempo, tripulações que voltam com memórias fragmentadas, como se o abismo tivesse roubado pedaços de suas mentes. Aqui, os exploradores são meros fios na teia do oceano. Sua luz artificial, um farol que atrai o que não deveria ser despertado. O arranhar cessa de repente, deixando um vazio que amplifica o pulsar, agora tão próximo que vibra nos dentes. A descida recomeça, forçada, mergulhando para 9.000 metros, onde o platô se abre em um anfiteatro de trevas, fendas exalando vapores que dançam nos feixes de luz como espectros. A presença não é um monstro, é o guardião do inefável, interrompendo não por ódio, mas por necessidade, tecendo o véu mais espesso ao redor de segredos que o mar enterra há eras. O submersível desce, luzes tremendo, e o abismo responde com um silêncio que promete revelações sombrias, verdades que devoram os que as buscam. Algo espera no núcleo paciente, onde a fragilidade humana se dissolve no eterno. O submersível afunda para além dos 9.000 metros, onde o abismo de 52A se revela como um labirinto de sombras vivas, um emaranhado de fendas e platôs que se entrelaçam como veias em um corpo colossal. A escuridão não é mais um véu. Ela é o tecido mesmo do oceano, tecendo-se ao redor do veículo com uma tenacidade que suga a luz dos faróis até deixá-los como brasas moribundas. Cada metro descido pesa como uma eternidade comprimida, o casco emitindo estalos agudos que ressoam no interior, como ossos se partindo sob uma mão invisível. Os exploradores, sombras humanizadas no brilho fraco dos painéis, mantêm os olhos fixos nas telas, mas o ar rarefeito carrega agora um cheiro de ozônio queimado, um presságio de circuitos à beira do colapso. A descida prossegue, um mergulho inexorável que arrasta o submersível para o coração do platô, onde o leito marinho se contorce em formas irregulares, como cicatrizes de uma ferida antiga. A água é um xarope negro, densa de partículas que colidem com o casco em um sussurro constante, como chuva em um túmulo. Aos 10.000 metros, a pressão atinge um clímax silencioso, um esmagamento que faz o metal curvar-se imperceptivelmente, gemendo em harmonia com o pulsar que agora domina tudo. Um ritmo baixo, insistente, como o eco de um coração que o mar escondeu por milênios. Dentro da cabine, o frio se infiltra como um sopro gelado,
condensando-se em gotas que escorrem pelas paredes, traçando caminhos que lembram lágrimas congeladas. Os humanos sentem o isolamento como uma presença física, suas respirações ecoando altas demais no vácuo auditivo, um lembrete de que o mundo acima é agora um mito distante, engolido pelo peso das camadas. Nesse abismo, a beleza surge como um truque cruel do oceano, um lampejo que ilude antes de trair. Um banco de criaturas abissais emerge nas bordas do feixe de luz, formas alongadas com peles translúcidas que capturam o brilho em veios iridescentes, como rendas tecidas de luar submerso. Elas deslizam em cardumes lentos, barbatanas se abrindo como asas de borboletas noturnas, criando um véu de luz dançante que, por um instante, transforma o negrume em um jardim espectral. São adaptações perfeitas, vidas que florescem onde o sol nunca tocou, pulsando em sincronia com o pulsar distante, como se o mar as dirigisse em uma coreografia secreta. É hipnótico esse espetáculo fugidio, um contraste que aquece o peito por segundos, sugerindo que mesmo no vazio há poesia, uma resiliência que o oceano sussurra para os ousados. Mas a ameaça se entrelaça imediatamente, transformando o encanto em pesadelo velado. O pulsar acelera, um tremor que sacode o submersível como uma onda interna, fazendo os instrumentos dançarem em leituras caóticas, profundidade instável, correntes que surgem do nada, como dedos invisíveis guiando o veículo para o centro de 52A. A pressão não esmaga apenas o metal. Ela comprime o espírito, tornando cada movimento um ato de rebeldia contra o inevitável. O silêncio exterior é um manto opressivo, quebrado apenas pelo arranhar que retorna, agora mais próximo, como unhas traçando o casco em padrões deliberados, testando fraquezas que os engenheiros humanos nunca previram. Os exploradores inclinam-se para os controles, mãos firmes mas pálidas, registrando dados que piscam e falham, ecos de missões anteriores onde o contato se perdia em estática, deixando navios na superfície à deriva em esperas vãs. A presença se materializa em fragmentos, um mistério que o mar dosa aos poucos, sem piedade. No sonar, a silhueta alongada ocupa agora mais espaço, seus contornos segmentados se estendendo como raízes de uma árvore ancestral, curvando-se contra as correntes com uma fluidez que desafia a lógica. Não é uma forma catalogada, não um peixe ou uma rocha. É algo que pulsa em uníssono com o abismo, olhos invisíveis, refletindo o brilho dos faróis por instantes fugidios antes de recuar para as fendas. Bolhas acendem em cascatas irregulares, não de fontes naturais, mas como respirações reprimidas, interferindo nos sensores com um chiado que corrompe os feeds de vídeo. Por um segundo, a tela mostra um vislumbre. Apêndices que se entrelaçam como tentáculos vivos, tocando o limite do quadro, deixando uma trilha de distorção que faz as imagens tremerem como memórias borradas. O mar observa de volta, paciente, sugerindo que os intrusos não são caçadores, mas presas em um jogo onde as regras são fluidas, moldadas pela profundidade. O contraste se aprofunda, beleza e horror fundindo-se em uma tapeçaria sombria. Um geyser de sedimentos irrompe próximo, expelindo nuvens de partículas que brilham ao capturar a luz residual, formando pilares etéreos que se erguem como colunas de um templo submerso, adornadas por organismos que se agarram como musgo luminoso. É um altar de vida, onde o oceano celebra sua própria eternidade, luzes piscando em ritmos que ecoam o pulsar, convidando o olhar a se perder em padrões hipnóticos. Mas a ameaça rasteja por baixo, o arranhar se intensifica, um raspar ritmado que vibra nos dentes, e o sistema de comunicação falha novamente. Um corte abrupto que isola o submersível em um silêncio total, como se 52A engolisse o sinal deliberadamente. Os humanos,
Esses pontos frágeis de curiosidade sentem o peso da observação. Um formigamento na pele que não cessa, como se a presença os medisse, avaliando o quanto de luz artificial suportam antes de apagá-la. Aos 11.000 metros, o platô de 52A se abre em uma bacia vasta, um caldeirão de trevas onde o leito marinho ondula levemente, como se respirasse em sono agitado. O submersível desce para o centro, hélices lutando contra uma corrente sutil que o puxa para baixo, arrastando-o para fendas que exalam um brilho químico tênue, como veias de fogo frio em um corpo negro. A beleza persiste em flashes, enxames de vermes tubulares que se erguem em colônias pulsantes, seus corpos rosados emitindo um fulgor suave que pinta o abismo em tons rosados, um rosário de luz em meio ao nada. São como flores carnívoras em um deserto líquido, atraindo presas invisíveis com seu encanto mortal, um lembrete de que o mar equilibra criação e destruição em cada camada. Contudo, a interrupção culmina em uma onda de tensão. O pulsar explode em proximidade, um rugido abafado que sacode o veículo, fazendo as luzes principais falharem em escuridão intermitente. O sonar delineia a silhueta em pleno, uma massa colossal que circunda o submersível, segmentos se movendo com graça predatória, tocando o casco em toques leves que enviam vibrações pelo interior. Não ataca, insinua, bolhas subindo em padrões que formam silhuetas efêmeras, como fantasmas dançando no escuro. Os exploradores congelam, o ar carregado de um silêncio que amplifica o coração batendo, enquanto os monitores se enchem de estática, corrompendo dados com anomalias que sugerem distorções no tempo. Segundos que se esticam, como se o abismo dobrasse a realidade ao seu redor. A presença não revela seu rosto. Ela guarda o mistério, interrompendo com uma paciência que gela o sangue. O submersível oscila, forçado para uma fenda central, onde o pulsar ecoa mais alto, prometendo o núcleo de 52A como um segredo que devora os imprudentes. Os humanos, prisioneiros de sua teimosia, reiniciam sistemas, mas o mar resiste, tecendo o véu mais denso, deixando apenas o eco de uma dúvida que corrói. O que espera no fim não é vazio, mas algo que os reivindica, transformando exploradores em ecos perdidos. A descida não para, mergulhando para o limiar final, onde a luz se apaga e as verdades se contorcem em formas que o coração não suporta. O submersível cruza o limiar dos 12.000 metros, onde o abismo de 52A se fecha como as mandíbulas de um sonho eterno, um engolir lento que não permite recuos. A escuridão não envolve mais, ela penetra, um negro absoluto que sufoca os faróis até transformá-los em meros sussurros de luz. Pontos débeis que mal roçam as paredes invisíveis do platô. O casco, esse escudo frágil de ambição humana, range agora com um desespero contido, estalos que ecoam como sussurros de rendição, enquanto a pressão esmaga tudo em um abraço sem misericórdia. Dentro da cabine, o ar é um veneno sutil, rarefeito e gelado. Cada inalação, um roubo ao tempo finito. E os exploradores, silhuetas imóveis no brilho agonizante dos painéis, sentem o corpo se curvar ao peso invisível como folhas sob uma tempestade sem vento. A descida avança, um afundar inevitável que arrasta o veículo para o núcleo do caldeirão, onde o leito marinho se revela em contornos borrados. Uma planície de lodo primordial, agitada por correntes que sussurram segredos antigos. A água é um manto espesso, carregado de sedimentos que dançam como cinzas de mundos perdidos, obscurecendo o caminho e tornando cada metro uma aposta contra o esquecimento. Aos 13.000 metros, o pulsar domina por completo, um ritmo colossal que vibra através do metal, sincronizando-se com o coração dos ocupantes, como se o mar os reclamasse de dentro para fora. Não é um som, é uma presença,
Um eco que se infiltra nos ossos, sugerindo que 52A não é um lugar, mas um ser vivo, respirando em camadas que o homem nunca mapeou. Nesse vórtice final, a beleza irrompe como uma ilusão cruel, um último truque do oceano para seduzir antes de trair. Das fendas centrais, um brilho químico explode em veias pulsantes, estruturas tubulares que se erguem como pilares de luz fria, tecendo uma rede etérea que pinta o abismo em tons fantasmagóricos de azul e verde. Organismos ancestrais orbitam essas formações, seus corpos alongados e translúcidos, capturando o fulgor em padrões hipnóticos, como constelações caídas em um poço sem fundo, dançando em um balé lento que sugere harmonia em meio ao caos. São como joias vivas, adaptações que florescem onde a morte reina, um lembrete fugidio de que o mar cria vida em seus recantos mais sombrios, luzes que piscam como promessas quebradas, convidando o olhar a se demorar no encanto antes que a escuridão o devore. Mas o contraste se dissolve em ameaça pura, um equilíbrio rompido onde a beleza serve de isca para o abismo. O pulsar acelera, um rugido abafado que sacode o submersível como uma mão colossal, apertando o punho, fazendo as luzes principais falharem em apagões intermitentes, deixando o interior mergulhado em um breu que amplifica o pânico contido. A pressão não esmaga apenas o aço. Ela comprime a alma, tornando o ar um peso morto nos pulmões, e o arranhar contra o casco retorna com fúria velada, um raspar ritmado que traça linhas de vibração, como garras marcando território em carne viva. Os exploradores lutam contra os controles, dedos escorregadios em botões que respondem devagar, enquanto os monitores se enchem de estática. Linhas erráticas que capturam flutuações impossíveis, tempos que se esticam, distâncias que se dobram, como se 52A torcesse a realidade em nós irreconhecíveis. A presença se revela em plenitude velada, um mistério que o mar libera aos poucos, sem pressa ou piedade. No sonar, a silhueta alongada não é mais um fragmento. Ela envolve o veículo por completo, uma massa segmentada que se curva com graça predatória, apêndices se estendendo como raízes vivas para tocar o casco em toques leves, enviando choques que reverberam no interior. Não ataca com fúria. Insinua, pairando imóvel enquanto bolhas ascendem em cascatas ritmadas, formando silhuetas efêmeras que dançam nos feixes enfraquecidos como ecos de formas antigas, testando os limites da intrusão. Os sensores enlouquecem, leituras de movimento que circundam em padrões impossíveis, campos magnéticos que se invertem, sugerindo uma inteligência que observa de todos os ângulos, dobrando a percepção humana como água em torno de uma pedra. É algo primordial, moldado pelo oceano em eras esquecidas, não uma criatura de presas e escamas, mas um guardião que interrompe com a paciência de abismos eternos, devorando não corpos, mas certezas. O silêncio se torna cúmplice absoluto, um vácuo que engole os sons internos, o clique de relés, o sussurro de respirações, deixando apenas o pulsar como sinfonia dominante, um batimento que ecoa nas paredes do peito. Fora, o abismo responde com interferências finais. O sistema de propulsão engasga, hélices parando em um instante de calmaria mortal, enquanto uma corrente sutil arrasta o submersível para o centro da bacia. Uma fenda central que se abre como uma ferida pulsante, exalando vapores que obscurecem as câmeras em névoas químicas. Os exploradores, esses frágeis portadores de luz artificial, sentem o formigamento se transformar em um peso opressivo, como se olhos invisíveis os medissem, avaliando o quanto de curiosidade suportam antes de apagá-la. Ecos de missões passadas sussurram nos dados corrompidos. Submersíveis que emergem arranhados por marcas que nenhum instrumento explica, tripulações que voltam com vazios nos olhos, memórias roubadas pelo mar como tributos ao desconhecido.
A interrupção culmina em um clímax sombrio, não com explosão, mas com um corte abrupto. O feed de vídeo se dissolve em neve total, e por um último instante a silhueta preenche tudo, uma forma colossal que se inclina. Seus contornos segmentados, sugerindo uma escala que engole o platô inteiro, tocando o casco em um abraço que faz o metal gemer como um último suspiro. Bolhas explodem ao redor, um riso abafado do oceano, e os sensores param, deixando o submersível à deriva em um silêncio que devora o tempo. Os humanos congelam, o ar carregado de uma dúvida que corrói. Não é o fim da missão, mas o início de algo que os reivindica, transformando exploradores em fantasmas perdidos nas camadas. O submersível paira no núcleo de 52A, luzes morrendo como estrelas em colapso, e o mar guarda seu segredo final, um véu que se fecha sobre verdades que o coração humano nunca ousará enfrentar. Algo sempre interrompe, não por acaso, mas porque o abismo sabe. Algumas profundezas devoram os que as tocam, deixando apenas o eco de um silêncio eterno.